Olá, turminha do segundo ano, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, professor de arte do Colégio Pedro e Rafael. Vamos iniciar mais uma semana de arte. O tema de estudo dessa vez é Paul Klee. Paul Klee é um artista que nasceu na Suíça há muito tempo atrás e nós vamos estudar algumas técnicas que ele desenvolveu em vida. Para vocês conhecerem um pouquinho sobre o Paul Klee, ele pintava desde criança, sempre teve o sonho de ser desenhista e pintor, mas também aprendeu a tocar instrumentos musicais muito cedo. Ele era um ótimo violinista, aprendeu a tocar violino com o pai, que era professor de música, e a mãe era cantora. Quando ele ficou adulto, ele ficou em dúvida se ele ia seguir a carreira de desenhista e de pintor ou de músico. Ele acabou escolhendo a carreira de desenhista, de artista plástico, mas a música sempre esteve presente nas suas obras. Quando ele era pequeno, ele ficava muito tempo com a avó, e eles desenvolveram uma brincadeira artística que nós vamos fazer depois, ok? Eu gostaria agora que vocês embarcassem nessa exposição virtual com algumas obras do Paul Klee. Vamos lá? Como vocês puderam observar na exposição virtual do Paul Klee, ele não se importava muito no emprego correto das cores, porque para ele não existia isso, de cores corretas para se fazer um peixe, ou uma cor correta para se pintar uma pessoa ou um animal. Um cavalo poderia ser laranja, por exemplo, porque ele era apaixonado pelas cores. A nossa primeira atividade sobre o Paul Klee, na verdade, é um desenho feito com a linha passeando. O Paul Klee, ele dizia que desenhar é como levar a linha para passear. Então nós vamos fazer isso agora. Isso nós vamos fazer juntos. Então eu vou fazer a primeira vez e na segunda nós vamos criar juntos. Depois, no final desse vídeo, eu vou deixar uma atividade sobre o Paul Klee. Na verdade é um jogo para vocês fazerem durante a semana, tudo bem? O que precisa para agora? O caderno de desenho ou uma folha sulfite e uma canetinha preta. Nós vamos fazer de canetinha, porque dessa vez não tem certo e não tem errado. Não vai precisar apagar nada, tudo bem? Como que é essa atividade? Você vai fazer um desenho sem tirar a ponta da canetinha do papel, ok? Até você terminar a forma que você quer criar. Pode fazer isso daí ouvindo música, ou pode fazer em silêncio, mas não pode parar. E não pode continuar o desenho depois. É de uma única vez. Vamos lá? Eu vou tentar fazer agora e vocês vão ficar de olho. Vamos lá? Criei um desenho, na verdade, tem que usar muita criatividade, porque às vezes a sua mão vai para um caminho, você imagina desenhar uma coisa e já tem que mudar na hora. E eu fiz aqui o desenho de uma paisagem, utilizando uma única linha. Então eu comecei pelo lado de cá, ia fazer uma montanha, mudei de ideia na última hora, transformei em uma árvore, fiz mais um matinho, uma árvore, uma casinha de cachorro, subi e já fiz o sol, ok? Então você vai fazer isso, fazer o desenho levando a linha para passear. Não para, não apaga, é do jeito que ficar mesmo. Faça isso várias vezes, ok? Essa daqui é a primeira atividade dessa semana. Eu vou fazer mais uma vez, eu vou dar um minutinho para vocês pegarem uma folha e a canetinha também, ok? Prontinho? Aí agora eu vou abaixar e nós vamos fazer de novo. Vamos ver o que ficou agora, não é? A linha para passear. Dois corações, um coraçãozinho, um coração sorrindo, né? Gostei mais do outro, mas é isso mesmo.
quando a gente leva a linha para passear, às vezes ela toma um caminho que a gente não esperava, né? Um caminho inesperado, ok? Essa daqui é a atividade de exercício para o desenho. Então, você vai levar a linha para passear. Você vai fazer isso mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, ok? No caderno de arte, você deixa umas 2 folhas ali com as atividades. Então, por exemplo, esse daqui poderia estar no meu caderno de arte. Uma folha e na outra folha. Combinado? 2 tentativas, então. E você faz a mais das folhas que você tem em casa. Agora, a atividade da semana, que é aquela que você vai pintar e leva mais tempo. O Paul Klee, quando ele ficava com a avó em casa, eles faziam uma brincadeira que estimulava muito a criatividade dele quando ele era criança. Então, o Paul Klee, quando ele tinha 7 anos, ele fez uma pintura chamada O Anjo Esquecido. Eu vou colocar agora na tela para vocês. E essa pintura, ela veio de uma brincadeira que eu costumo chamar de ditado visual. Que é o quê? A avó do Paul Klee, ela pegava um livro na estante de livros, né? E ela lia aquela história e o Paul Klee prestava muita atenção, né? E depois, quando ela fechava o livro, acabou a leitura, ele ia lá e fazia um desenho, uma ilustração para aquela história que ele havia acabado de ouvir. Quando não existiam mais livros para ela ler, para o Paul Klee, ela inventava uma história, então ela também tinha que ser muito criativa, ela inventava uma história e o Paul Klee depois fazia uma ilustração para aquela história que ele havia acabado de ler. Isso deve ter favorecido para ele ser um artista e um adulto tão criativo, na verdade? Então você vai chamar. Quem tiver a possibilidade de chamar a vovó ou vovô para contar uma história do passado, uma história que eles ouviam quando eles eram crianças, eu acho bem interessante. Se você vai pedir para a mamãe, para o papai, para o tio, para o irmão, mas vamos tentar resgatar histórias de quando as pessoas eram crianças, como o Paul Klee, de 7 anos. Vocês têm em média 7 ou 8 aninhos também. Então vamos lá. Se eu fosse contar uma história para vocês, eu iria pensar agora numa história que a minha mãe me contava quando eu era criança, quando eu tinha 7 ou 8 anos. Vocês vão escutar essa história, pensa bem quem vocês vão chamar, a pessoa tem que ser bem criativa, pode ser uma história que a pessoa está inventando na hora, não lembra nada de quando era criança, inventa uma história. E vocês vão fazer o desenho, a ilustração dessa história e vão colocar o nome. Essa história tem um nome? Não tem um nome? Você vai inventar um nome? E você precisa anotar quem contou essa história. Quem fez esse jogo do Paul Klee, esse ditado visual? No ditado comum, a pessoa fala a palavra e você escreve a palavra. Dessa vez não, a pessoa vai falar uma história, vai contar uma história e você vai desenhar aquela história. Tudo bem? Entendido? Então faz o jogo da linha passeando de uma única vez, a linha contínua, aquela linha que não para. E depois, com muita calma, no momento de silêncio, alguém vai lhe contar uma história e você vai fazer a ilustração para aquela história. Tudo bem? Gostaria muito de ver esse registro desse momento. Tire uma fotografia da pessoa lhe contando essa história, você fazendo a ilustração e a ilustração pronta. Tudo bem? Que eu vou montar o portfólio de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que todos vocês estejam muito bem. Ok? Um beijão e tchau, tchau.